Salmo 125. A fé louvou Jeová por libertações passadas, e aqui ela se eleva a uma alegria confiante na segurança atual e futura dos cristãos. Ela afirma que para sempre estarão seguros aqueles que se entregam ao Senhor. Podemos imaginar os peregrinos cantando esse cântico quando estavam perambulando ao redor os muros da cidade. Não afirmamos que Davi escreveu este salmo, mas temos tanto fundamento para fazê-lo como outros têm para declarar que foi escrito depois do cativeiro. Parecia provável que todos os salmos peregrinos tenham sido compostos, ou pelo menos compilados pelo mesmo escritor, e como alguns deles são certamente de Davi, não há razão conclusiva para retirar dele o restante. Charles Haddon Spurgeon. Todo salmo. Este curto salmo pode ser resumido nessas palavras do profeta, Isaías 3, versículo 10, versículo 11. Dizei aos justos que bem lhe irá. Ai do perverso, mal lhe irá. Assim são a vida e a morte, a bênção e a maldição, colocadas diante de nós frequentemente nos salmos, como também na lei e nos profetas. Matthew Henry. Versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Que privilégio ter permissão para repousar em Deus. Como Jeová é complacente em se tornar a confiança de seu povo. Confiar alhures é leviandade. E quanto mais implícita se torna esta confiança equivocada, mais amarga será a decepção decorrente. Mas confiar no Deus vivo é senso comum santificado, que não precisa de desculpa. Seus resultados serão sua melhor justificativa. Charles Haddon Spurgeon. Os que confiam no Senhor. Note como ele não ordena aqui que trabalho algum seja feito, mas fala somente de confiança. Na pobreza, em tempos de luta, homens eram ensinados a adotar algum tipo de religião para jejuar, fazer peregrinação e algumas outras obras tolas de devoção, que eles concebiam como serviço elevado a Deus e, por meio delas, criaram a sensação de justificação pelo pecado e merecimento da vida eterna. Mas aqui o salmista nos mostra claramente o caminho de Deus, pronunciando o seguinte como âncora principal de nossa salvação: esperar e confiar somente no Senhor, e declarando que o maior serviço que podemos prestar a Deus é confiar nele, pois esta é a natureza de Deus, criar todas as coisas do que nada era. Portanto, na morte ele cria e dá frutos de vida, nas trevas luz. Agora, crer nisto é a natureza essencial e a propriedade mais especial da fé. Vendo Deus alguém que concorda com sua própria natureza, ou seja, que crê encontrar no perigo a ajuda, na pobreza as riquezas, no pecado a justiça, e isso pela misericórdia de Deus, somente em Cristo. A ele Deus não pode odiar nem abandonar. Martinho Lutero. São como o monte Sião. Algumas pessoas são como areia, sempre volúveis e traiçoeiras. Mateus 7,26. Algumas são como o mar, inquietas e conturbadas. Isaías 57, versículo 20. Tiago 1,6. Algumas são como o vento, incertas e inconstantes. Efésios 4,14. Os cristãos são como a montanha, forte, estável, segura. A toda alma que confia nele, o Senhor diz: tu és Pedro. W.G. J. Page. Versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Que dupla segurança os dois versículos colocam diante de nós. Primeiro, somos estabelecidos e então enraizados
guardados, instituídos, então protegidos, estabelecidos como um monte, então protegidos como se por montanhas. Isso não é questão de poesia, é fato. Não é questão de privilégio temporário, mas assim será para sempre. Estes dois versículos juntos provam a segurança eterna dos santos. Eles precisam habitar onde Deus os colocou e Deus precisa, para sempre, protegê-los de todo o mal. Seria difícil imaginar uma segurança maior do que esta. Charles Haddon Spurgeon. O Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O que pode ser dito mais plenamente, mais sensivelmente? Pode alguma expressão dos homens demonstrar de tal forma a segurança dos santos? O Senhor está em derredor do seu povo, não para salvá-los desta ou daquela invasão, mas de todas. Não de um ou dois males, mas de todos que os atacam ou possam atacá-los. John Owen. Acima de nós está o seu céu. Em ambos os lados ele é um muro. Sob nós ele é uma forte rocha sobre a qual nos sustentamos. Dessa maneira estamos sãos e salvos em toda parte. Agora, se Satanás por meio destas munições lança seus dardos em nós, necessariamente o Senhor será ferido antes que soframos lesão? Grande é a nossa incredulidade se ouvimos todas essas coisas em vão. Martinho Lutero. Versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos? O povo de Deus não deve esperar imunidade das provações porque o Senhor o protege, pois poderá sentir o poder e a perseguição dos ímpios. Isaque, ainda que a família de Abraão, foi zombado por Ismael. A Assíria baixou seu cetro sobre o próprio Sião. Os imortais geralmente conduzem o governo e manejam o cetro. E quando fazem, garantem que caia pesadamente sobre o povo que crê no Senhor, para que os piedosos clamem por causa de seus opressores. O cetro do Egito era extremamente pesado sobre Israel, mas chegou o tempo em que foi quebrado. Deus estabeleceu um limite aos ais de seus escolhidos. O cetro pode tocar uma porção, mas não repousará sobre ela. Charles Haddon Spurgeon. A sorte dos justos? Mas a sorte dos justos é fé, e o fim de sua fé é a salvação de suas almas. Deus lhes dá o céu, não por algum merecimento antecipado dos recebedores, pois nenhuma dignidade que nos pertença pode fazer de nós herdeiros de nosso Pai, mas apenas por sua misericórdia e favor em Cristo, preparando o céu para nós e nós para o céu, de modo que sobre seu decreto seja atribuído a nós. E a menos que o céu possa perder Deus, não perderemos o céu. Thomas Adams. Para que o justo não entenda a mão à iniquidade. Crisóstomo disse que Deus age como alguém que toca alaúde, que não deixará as cordas de seu instrumento frouxas demais para não arruinar a música, nem permitirá que fiquem tensionadas demais para que não arrebentem. John Trapp. Versículo 4. Aos bons, ó irmãos, o bem em nós é Deus em nós. A interioridade constrói a exterioridade, a piedade a beleza. É incontestável que é Cristo em nós que constrói todo o nosso cristianismo. Ó cristãos que não têm Cristo em si, tais cristãos são imitações pobres e baratas, fantoches ocos. E Cristo, com paciência infinita, até mesmo amor infinito, os lançará para longe. Charles Stanford. Aos retos de coração, toda excelência verdadeira tem seu assento aqui. Não é a boa ação que faz o bom homem, é o bom homem que executa a boa ação. O mérito de uma ação depende inteiramente dos motivos que incitaram sua execução. E testados dessa maneira simples, quantos atos que arrancaram do mundo sua admiração e sua glória podem bem ser descritos nas antigas palavras como nada melhor que pecados esplêndidos?
Quando o coração está errado, tudo está errado. Quando o coração está certo, tudo está certo. N. Michael. Versículo 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores? 2 tipos de homens sempre serão encontrados: o justo e os homens de caminhos tortuosos. Infelizmente, há alguns que passam de uma classe para outra, não por uma feliz conversão, voltando-se contra as vias distorcidas do engano em direção à rodovia da verdade, mas por uma infeliz declinação em que deixam a estrada principal da honestidade e santidade pelos atalhos da perversidade. Tais apóstatas foram vistos em todas as eras e Davi conhecia o suficiente deles. Ele jamais poderia esquecer Saul e Aitofel, além de outros. Como é triste ver homens que antes caminhavam na entrada dos justos e voltarem contra ela. Todo pecado um dia será eliminado do universo, assim como criminosos condenados à morte são retirados da cidade. Da mesma forma, os traidores secretos se encontrarão expulsos com rebeldes confessos. A verdade divina desvendará suas buscas ocultas e os guiará para a surpresa de muitos, ao mesmo destino daqueles que declaradamente executaram a iniquidade. Charles Haddon Spurgeon. Sendas tortuosas. Os caminhos dos pecadores são tortuosos. Eles desviam de uma busca a outra e voltam-se para cá e para lá para ludibriar. Eles perambulam por 1000 caminhos para ocultar suas intenções medíocres, para concluir seus projetos iníquos ou para escapar da punição por seus crimes. Contudo, decepção, denúncia, confusão e miséria são suas porções inevitáveis. Thomas Scott. Levá-los-á ao Senhor juntamente com os malfeitores. Algumas vezes Deus afasta um cristão professo, estéril, permitindo que ele caia em visível profanidade. Algumas vezes Deus afasta um cristão professo, estéril, permitindo que ele caia em visível profanidade. Existe aquele que fez a confissão do digno nome do Senhor Jesus Cristo, mas essa profissão é apenas uma capa. Ele secretamente pratica a perversidade. É glutão, bêbado, ganancioso ou impuro. Bem, diz Deus, soltarei as rédeas deste professo. O entregarei às suas vis afeições. Soltarei as rédeas de seus pecados diante dele. Soltarei as rédeas de seus pecados diante dele. Ele será enredado por suas asquerosas cobiças. Será suplantado por ímpios. Assim será com aqueles que se desviam por seus próprios caminhos tortuosos. John Bunyan. E a todos um ótimo dia e fé e tulipas para todos. Amém.